visitando a vida do irmão. Estamos muito felizes com a sua presença. Nós oramos para você chegar. Vamos orar pelas nossas crianças. Já passo a palavra. Vamos orar. Levante suas mãos em direção às crianças. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, pelas nossas crianças, Senhor. Agora elas estão subindo para receber a palavra na linguagem que elas possam entender melhor. Amém. Ministra, Senhor, no coração de cada uma delas. Usa, Senhor, as professoras, ó Deus, para ministrar. Que seja um momento de culto, de renovo espiritual, de salvação, amém, de transformação. Guarda as nossas crianças em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, crianças, Pai, também abençoa o Ricardo poderosamente. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Pai, irmãos. Amém. Eu estou muito contente, estou muito feliz por um bom tempo. Por um bom tempo, eu esperava por essa oportunidade. Desde que o Emerson era pastor de Jacareí, que a gente queria essa oportunidade de estar juntos. O seminário acaba, a gente tem esse encontro. Mas, graças a Deus, que essa oportunidade chegou. Irmãos, quem tem certeza da sua salvação? Amém. Glória a Deus. Certeza da sua salvação. Glória a Deus. E quem tem certeza que Deus está aqui agora? Amém. Que coisa fantástica, né? Deus está aqui. Para receber esse louvor. E para Ele, esse louvor, todo esse louvor, toda a nossa vida tem sido dedicada ao nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto simples, um texto bastante conhecido dos irmãos da igreja. E é um texto, existem alguns textos da Bíblia, irmãos, que eu chamo, aliás, o pastor Humberto, né? Não o Aragão, mas Humberto, professor de seminário, era Humberto, não, Aragão era o Morumbi. Humberto. Teologia sistemática. Humberto, hoje é diretor do seminário em Goiás. Ele dizia que tem alguns textos. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, beijo. Tem alguns textos da Bíblia. A Bíblia, irmão, de Gênesis, Apocalipse, ela foi inspirada por Deus. A de Gênesis e Apocalipse, ela é toda inspirada por Deus. Não existe erro, não existe divergência, não existe nada contrário na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. E ela é apta, né, para decidir os nossos corações. Ela, apesar dela ser perfeita, dela ser divina, nós humanos, eu como pecador, eu tenho alguns textos, né, da Bíblia como um abridor de olhos. Era isso que o Humberto falava no seminário. Ele dizia que existem alguns textos que é um abridor de olhos. Por quê? Porque ele chama a nossa atenção. Tem alguns textos da Bíblia que é fantástico. Um deles, na minha opinião, é esse que nós vamos ler agora. Tem outro texto também, Salmo 133. Né? Eu preparei um sermão que eu falo 2 horas sobre 3 versículos. Então, são textos que chamam a atenção da gente. Olha o texto de Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, os irmãos já ouviram falar muito, acredito eu, desse personagem que teve uma vida impactada por Deus, pelo Espírito de Deus. Vamos ler? Eu vou ler aqui na minha tradução, irmãos. Eu percebi hoje pela manhã que tem algumas traduções diferentes na igreja, né? A minha tradução é João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Tá bom? Então, se tem alguma diferença, não estranhe. Gênesis capítulo 5, do versículo 21 ao 24, onde está ali narrado a genealogia de Adão. Ou seja, Adão, quantos anos viveu Adão e quantos anos viveu toda a sua descendência, até um personagem que eu achei
que eu acho muito, muito impressionante e tem sido uma inspiração para o nosso viver, né? Para o cristão. A minha tradução diz assim, irmãos, Gênesis capítulo 5, versículo 21 ao 24. O personagem chama-se Enoque. Versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos orar mais uma vez? Eterno Deus, mais uma vez, rendemos louvores ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui na sua tua amada igreja, para prestarmos este culto ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor já tem falado muito desde pela manhã, ali pela palestra, com a palestra do Marcelo, Pai, até agora, com os louvores. O Senhor tem sido maravilhoso conosco. O dia de hoje, Pai, foi um dia realmente muito abençoado, debaixo, regado de muita oração, regado de muita alegria, ó Deus, de muita comunhão com meus irmãos. Muito obrigado de novo e te agradeço. E agora, Pai, eu te peço encarecidamente que o Senhor honre a minha vida nesse curto espaço de tempo, onde já podemos ler a tua palavra e que possa, meu Pai, tirar desse texto e de outros que vamos ler, que a gente possa tirar lições, princípios para o nosso viver diário. De novo, eu te agradeço, ou nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Há um bom tempo atrás, nós estávamos lendo esse texto dentro do seminário. Então, faz um bom tempo, né? E como matéria de seminário, a gente estava lendo um livro chamado Nas Profundezas de Deus, um livro de Calvin Miller, um americano, onde ele narra ali o relacionamento dele com Deus e de outros servos de Deus com Deus, né? E eu escrevi aqui algumas coisas. Aliás, vamos citar primeiro uma parte que ele cita no livro dele. O título do livro se você quiser procurar na livraria para ler, é super, super interessante. Diz o autor, Calvin Miller, e eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção, que tem muito a ver com a vida de Enoque, e que deve ter muito a ver conosco também. O comentário que ele diz é o seguinte: as realizações de um indivíduo são diretamente proporcionais à qualidade de seus amigos, com quem você se relaciona, com quem você anda. Ele continua: somos todos produtos daqueles cuja vida nos instrui de modo formal ou informal. Continua ele: somos todos devedores àqueles cuja amizade nos proporciona segurança e apreço. O que o autor quer dizer com isso, irmãos? Que é muito importante, a gente saber com quem ama, saber com quem se relacionar, com quem se relaciona. O personagem aqui em destaque chama-se Enoque. A Bíblia fala poucas vezes de Enoque, mas todos os textos que falam de Enoque é muito interessante, serve de inspiração para mim, tem que ser de inspiração para a igreja. Então diz o texto que Enoque viveu 365 anos. Se você parar para pensar, Enoque, o pai dele, um cidadão chamado Jared, ele viveu 962 anos. Era um tempo em que a longevidade era bastante, né? Quase 1000 anos o ser humano vivia. Então, o pai dele viveu 962 anos. O filho dele, Matusalém, que o senhor já conhece, que é o homem mais viveu na nossa terra,
registrado na Bíblia. 969 anos. Então ele pode dizer que Enoque viveu pouco tempo. Enoque morreu jovem, perdão. Enoque viveu um tempo parecido assim como hoje, como uma juventude. Morreu com 300, perdão, uso a expressão errada aqui, né? Ele viveu 965 anos. E ele tinha um relacionamento muito bom com Deus. O relacionamento dele, irmãos, diz o texto que ele andava com Deus. Você sabe o que é isso? Então, assim, ele respirava Deus, ele vivia Deus, é como se ele sentisse Deus todos os dias. A gente sabe que Adão e Eva ouviam Deus todos os dias, não é verdade? Olha o privilégio, irmão, ouvir Deus. E aí, Adão, que teu dia? E aí, Eva, todo final de dia, Deus ia lá falar com Adão. Que relacionamento profundo, irmão. E Enoque viveu essa experiência. Enoque andou com Deus. Então, eu penso que Enoque, segundo a linha de pensamento do Calvin Miller, eu penso que ele, quem olhava para Enoque, via Deus. Quem andava com Enoque, sentia Deus. Porque Enoque tinha tudo a ver com Deus. Percebe a importância de saber com quem anda? Por quê? Porque diz o texto de Calvin Miller e de outros, eu não trouxe aqui, outros educadores, né? Durante muitos anos, os melhores educadores do mundo eram os franceses, né? E eles também defendem essa tese, que você é parecido com aquele que tem uma boa influência na sua vida. E o que é mais interessante, você também tem que ser motivação. Mas para você ser uma boa motivação para outras pessoas, para você ser exemplo para outras pessoas, você tem que andar com Deus. Nós temos que andar com Deus. Nós temos que ter essa experiência maravilhosa de andarmos com Deus todos os dias. E para você parecer com Deus, e para que as pessoas vejam em você Deus, e para que as pessoas possam ter esse desejo de ver Deus, de estar com Deus, de sentir Deus, de ser parecido com Deus. Tem um outro autor, que eu não achei o nome dele aqui, aliás, nas minhas pesquisas, que ele diz que o teu sucesso depende muito do meio que você vive. Porque é esse meio com quem você vive que vai te inspirar e que você vai ser inspiração para as pessoas. Isso é importante. Eu estava lembrando, Wesley, que o Wesley é muito amigo meu, é um cara que a gente briga, xinga, trabalha junto, mas é um cara que... E eu estava escrevendo esse texto, estudando essa mensagem, e eu falei, puxa vida, eu pareço um pouquinho do Wesley. Eu tenho um pouquinho do Wesley, porque a gente convive muito, né? Ou pouco tempo que a gente convive, a gente aprende muito com o outro. E eu tenho aprendido muito com o Wesley. Eu tenho certeza que o Wesley, que eu tenho na minha vida pessoal e ministerial, muitas coisas muito parecidas com o Wesley. E com outros pastores, como o Fernando, né? O Marcelo, um pouco que a gente se relaciona, a gente aprende a conviver, a gente é parecido. Agora, irmãos, se é gostoso, se é bom ser parecido com um amigo que é um missionário, que é um pastor, que é um diácono, que é alguém influente na igreja, tem uma vida saudável. Imagina ter características ou pensar, ou respirar, ou ser parecido com Deus, a ponto das pessoas perceberem isso. Amém. Porque você tem que parecer e tem que se deixar ser parecido também. Você tem que ser influenciado
E você também tem, aliás, tem não, né? Isso é automático. Você é influenciado e você influencia. Mas uma coisa que eu achei interessantíssima nesse personagem, Enoque, ele tem, eu separei aqui pelo menos 3, Batista tem mania de 3, né? 3 características de Enoque, que ele são características fortes que ele aprendeu nesse relacionamento com Deus. Irmãos, e era um relacionamento tão grande, tão profundo, tão gostoso para Enoque e para Deus, que num determinado momento ninguém vê logo mais. Olha que privilégio. O homem, diz o autor aos Hebreus, que ele está fadado a passar pela morte. Não tem jeito. Mas Enoque não passou pela morte, não. Enoque tinha um relacionamento tão gostoso com Deus. E a gente entende que era um relacionamento gostoso, sentido por Enoque. Mas também era algo gostoso, sentido por Deus. Porque Deus vai lá e tira ele. Ele não passa. Se você olhar aqui a genealogia de Adão, ele vai falar quantos anos fulano viveu e morreu. Viveu e morreu. O seu pai Jared viveu e morreu. O filho viveu e morreu. Ele não. Ele não. Mas ele deixou aqui algumas coisas importantes. Primeiro, 3 coisas que a gente, características que nós precisamos ter. Uma coisa que me chama a atenção: Enoque era um homem que tinha muita fé em Deus, mas não era pouco. Enoque tinha muita fé em Deus. E é muito importante a gente ter fé, desenvolver essa fé. Diz o autor de Hebreus, capítulo 11, se você quiser abrir aí, Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, que fala de Enoque, são um dos poucos textos, né, da Bíblia que fala de Enoque. E ele vai destacar a fé de Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladava, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus irmãos, meus queridos irmãos e irmãs, querida igreja, é uma característica muito forte. E é tão forte que você não vai ver muitos textos, você vai ver muitos textos da vida de Abraão, de Abrão e de Abraão. E a Bíblia vai falar, e os judeus até hoje olham para Abrão como um grande vulto na história da fé daquela nação. Mas Enoque você não vai ver falar muito. Mas Enoque tinha uma fé que agradou a Deus. Nós precisamos dessa fé. Nós, como igreja, como cristãos, nós precisamos ter essa fé. E se quisermos ter essa fé, comece por baixo. Comece se inspirando em pessoas que têm fé. Irmãos, quando eu me converti, isso em finalzinho de 1984, me batizei no dia 7 de abril de 1985, quando eu entrei na igreja, me converti na igreja batista, e sou batista até hoje. Eu procurei me aproximar de pessoas de cabelo branco. Sabe por quê? Porque as pessoas do cabelo branco têm mais experiência com Deus. E eu conheci um homem chamado Seu Luiz, irmão Luiz, Davi Luiz, um homem de uma fé impressionante aos meus olhos. Era simpático com o cabelinho branco.
ensinado, discipulado pelos netos, os primeiros cristãos extraoficial, né? Vindo da Letônia para cá, fugindo do sistema. Cristãos que construíram cidades no interior paulista, cristãos que doaram sua vida, deram sua vida para o ministério. Esse homem aprendeu aquilo e ensinou para a gente. Um homem de uma fé tremenda. Eu procurei me aproximar dele. Eu via no irmão Luiz alguém em potencial para me ensinar. Aqui não tinha muita fé. Eu procurei em tudo me inspirar, e ele foi um homem dentro da igreja que me deu muitas oportunidades para trabalhar, desenvolver ali vários projetos. Fé em Deus. Você sabia, irmãos, a igreja, nós, como povo de Deus, eu gosto sempre de destacar isso. O povo de Deus, ele vive mais no mundo do que aqui. Ele vive mais na escola jovem do que aqui. Ele vive mais no lar do que aqui. Ele vive mais dentro do emprego do que aqui. A Bíblia diz, lá em João, 1 João, capítulo 5, ele diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmãos, o mundo inteiro, pensa nisso. Você está vivendo em um ambiente que é fortemente influenciado por Satanás. O autor, lá em 1 João, ele diz isso, que ele vai falar: nós, irmãos, nós somos de Deus, mas o mundo inteiro está sob o poder do diabo, e tem influenciado a humanidade, e tem influenciado a igreja, porque vivemos mais tempo lá do que aqui. E o autor, aliás, João também, ele vai na sua primeira carta, ele vai dizer que nós só vencemos o mundo com a nossa fé. Então o texto de 1 João. O mundo só é vencido por nós. Você vive no mundo, mas não é do mundo. Jesus falou em sua oração. Irmãos, você vive no mundo, nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo, irmãos. E para vencer todas as artimanhas, para vencer todos os pecados, para vencer todas as armadilhas que é lançada diante de você todos os dias, só tem uma arma: a fé. Amém. Irmão, só com a fé você consegue vencer o mundo, segundo João na sua primeira carta. Então, e Enoque tinha essa fé. Irmão, você acha que na vida do tempo de Enoque não tinha pecado? Era tudo fácil? Enoque, a história de Enoque vem logo ali depois da Torre de Babel. Um povo totalmente rebelde a Deus, um povo totalmente pecaminoso, um mundo totalmente rebelde a Deus, avesso a Deus, o povo de Deus. É o contexto de Enoque, seus pais, seus filhos. Mas Enoque, irmãos, tomou a decisão, aquilo que você estava ensinando hoje pela manhã. Enoque, em um mundo terrível, Enoque tomou a decisão: andar com Deus. Andar com Deus. E o prêmio desse caminhar, o prêmio desse relacionamento, foi não passar pela morte. Olha que coisa fantástica. Primeira coisa, fé. Fé em Deus. Há um tempo atrás eu estava pregando lá na igreja, lá do Rio Comprido, na quarta-feira. Eu levei uma série de estudos que fala sobre batalha espiritual. E citei esse daqui, citei esse texto de João. O mundo é terrível, o mundo não perdoa, né? O diabo não perdoa, né? O livro que eu estou analisando lá é o livro do Chevy, o seu Chevy, onde ele coloca 3 níveis da nossa alma, nessa caminhada de fé: o mundo, a carne e o diabo, ou seja, o mundo cruel, você mesmo, né? E o diabo. E para resistir esse mundo, para vencer esse mundo, somente a fé. Enoque descobriu isso. Seu pai não descobriu, seu filho não descobriu, os seus descendentes não descobriram, mas ele descobriu e ele decidiu isso. Então nós temos que aprender isso. Esse é um grande legado de Enoque.
ele andou com Deus durante 365 anos. Não foi, eu estou com Deus há 38 anos. Não é nada diante de 365 anos com Deus. Irmãos, é a decisão mais acertada que você toma. Andar com Deus. Mesmo nesse mundo terrível. Uma segunda característica de Enoque. Enoque conhecia os planos de Deus. Ricardo, você sabe disso. Ora, se o cidadão andava com intimidade tão grande com Deus, eu conheço, como amigo do Wesley, eu conheço parte dos planos dele. E os caras me fez chorar ontem porque ele pensa na morte de forma natural, né? Eu conheço parte dos planos da vida de Wesley. Eu conheço os planos do pastor Humberto, né? Os projetos que ele tem por esse Brasil fora e lá na Índia. Por quê? Porque eu me relaciono com essas pessoas. Agora imagina você se relacionar com Deus. Uma coisa que você conquista, que você consegue conhecer os planos de Deus. Irmãos, Deus tem muitos planos para você. Deus tem muito plano para essa igreja. Deus tem muitos planos. E conversando hoje com o Edson, o Edson está cheio de... É bom ser jovem, né? É bom ser jovem assim. O Edson tem sonhos para essa igreja, para essa região. E esses sonhos que estão no coração dele, nasceu primeiro no coração de Deus. Deus tem muitas coisas que nós precisamos conhecer. Então, dá uma lida, abra sua Bíblia, lá em Judas, capítulo 14, versículo 14, só tem um capítulo, não é? Judas está ali antes de Apocalipse. Então, esse versículo que Judas aqui, irmãos, não é qualquer um, não é o Judas Iscariote, não é qualquer um, é o irmão, é o meio-irmão de Jesus Cristo. É um cara que se converte ali depois da ressurreição de Jesus Cristo. Então, no versículo 14, acharam? Judas, versículo 14, só tem um capítulo meio. Diz lá o texto: quanto a estes foi que também profetizou Enoque. Então, irmãos, Enoque conseguiu escrever um tratado, e um tratado escatológico. Judas ali começa a discorrer sobre um povo rebelde. E ele vai falar que Enoque já tinha profetizado sobre essas pessoas, que aconteceu depois de Enoque, muito depois. Mas lá atrás, Enoque conhecia os planos de Deus e começou a profetizar, escreveu o tratado. E Judas aqui cita ele, uma das poucas passagens que fala sobre Enoque. E aqui, no específico, Judas, ele cita um texto que Enoque escreveu. Agora, irmão, se Enoque andava com Deus, se Enoque tinha uma comunhão com Deus, ele conhecia o que Deus ia fazer e planos futuros dele de Deus. Enoque escreveu e Judas usou aqui. Judas citou isso daqui. Então, se tem uma coisa que Enoque conhecia com muita profundidade, eram os planos de Deus. Deus, volto a repetir, tem muitos planos para essa igreja. Irmãos, conhecendo um pouquinho como a gente conhece Deus, conhecendo um pouquinho o coração do servo dele aqui, irmãos, escreve isso. Eu conheço a história da Igreja Batista, do movimento Batista, no Vale Histórico do Rio Grande do Sul. Há 30 anos atrás eu conheço. É uma região difícil de ser evangelizada. É uma região difícil de um cristão andar. Mas vai estar mudando. Está mudando a história. Deus tem planos para vocês. Agora, você precisa tomar posse desses sonhos. E esse sonho, você precisa conhecer, e você conhece através do servo que ele colocou aqui. Deus tem muitos planos para nós. Então,
estejamos atentos aos planos de Deus em nossas vidas. Deus quer fazer maravilhas na vida dessa igreja. Então, o conhecimento de Deus não é uma mera apreensão intelectual. É uma coisa que Enoque escreveu também e sabia. O conhecimento de Deus não é uma mera apreensão intelectual, mas o conhecimento de Deus, ele promove a obediência a seu propósito revelado e a aceitação do seu amor revelado e a comunhão com Ele. Então, você quer conhecer Deus, você quer conhecer o que Deus tem para essa igreja, preste atenção, fique atento às revelações dele para você. E eu costumo dizer que as revelações de Deus para a igreja vêm através de duas coisas. Então, você não vai, o que vem, alguém vai falar para você: olha, eu profetizo na tua vida que você vai ter um bom emprego, eu profetizo na sua vida que você não vai ter mais doença. Irmãos, são profetadas que a gente costuma falar, né? Mas tem duas maneiras, duas formas principais de você conhecer o conhecimento, você ficar a par do conhecimento de Deus, dos planos de Deus. Primeiro, lendo a Bíblia. Irmãos, a revelação de Deus, toda a revelação de Deus está aqui, de Gênesis a Apocalipse. Só precisa ser lido, só precisa ser estudado, só precisa ser analisado lá na sua casa. A Bíblia, eu costumo dizer que, principalmente o Evangelho de João, as 3 cartas de João, são textos riquíssimos, riquíssimos. Eu conheço um cidadão lá no Piauí que a gente, lendo a Bíblia, caminhei uma semana com ele lá, um cidadão que queria se matar. Ele vinha de outra igreja, começou a migrar na igreja batista, e começamos a ter um relacionamento. Nós caminhamos uma semana junto com ele, e tomando remédio tarja preta, e comecei a ler, e incentivar ele a ler, principalmente o Evangelho de João, as 3 cartas de João. Irmãos, o resultado disso, sabe o que é? Ele foi curado de uma depressão profunda. Então, a revelação de Deus para você você consegue através de 2 coisas. Primeiro, através da Bíblia. Através da Bíblia, você fica a par de todos os planos de Deus na sua vida. Segunda coisa, atentos ao que está sendo pregado, atentos ao que está sendo ensinado. Irmãos, aqui, Deus, você costuma dizer que, a gente costuma dizer que Deus está em todo lugar. Você pode adorar Deus na tua casa, você pode adorar Deus dentro do teu carro, isso é verdade. Eu, certa vez, há pouco tempo atrás, eu me encontrei em prantos, adorando Deus dentro do carro, ouvindo ali hinos do Fernandinho. De repente eu estou chorando e dirigindo, eu tive que parar, porque eu estava soluçando. Então você pode adorar Deus dentro do teu carro. Você pode ler a Bíblia na tua casa. Você pode ler a Bíblia sentado na bacia do banheiro. Mas, irmão, eu costumo dizer que a manifestação de Deus, no sentido de conhecer Ele, é através do culto coletivo, é aqui dentro, através da comunhão, através da ministração da palavra de Deus. Então não esquece, tá bom? Enoque tinha muita fé em Deus, e eu também preciso. Ele tinha tanta fé que ele era parceiro com Deus, e nós também precisamos ter essa fé que nos livra das ciladas do diabo, das ciladas desse mundo. E isso é importante, irmão. É importante porque se tem um inimigo feroz querendo nos devorar, é esse mundo e suas. O mundo é como o pastor Mestre falava no Betaragão, vai falar que o mundo é como a árvore de Natal, que os cristãos acham maravilhoso, mas presta a dar um choque que você não imagina. Então, fé em Deus para se livrar desse mundo e conhecimento dos planos de Deus, tá bom? Então você precisa ter conhecimento dos planos de Deus. Uma terceira coisa, comunhão
quero que você leia, nosso tempo está acabando já, né? Mas eu quero que leia 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios, é um texto do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 2. Se você abrir primeiro que eu, pode ler em voz alta. Cadê 1 Coríntios? Eu não estou achando. Capítulo 2, a partir do 8 até o 12. Esse texto, irmãos, ele vai ali terminar essa segunda coisa que é o conhecimento, a segunda característica de Enoque, e já entra nessa terceira. Deixa eu ler aqui. Mas como está escrito, versículo 9. 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Aí o 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, se isso não te motiva a andar com Ele, a ter intimidade com Ele, a ter comunhão com Ele, então fica difícil. Isso aqui é uma chave motivadora para a gente adorar com mais profundidade, ter comunhão com mais profundidade. Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, olha que coisa interessante, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele, que nele está. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece. Olha aqui, eu quero chamar a tua atenção para isso. Ninguém as conhece, as coisas de Deus. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Versículo 12 eu acho fantástico. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. E para você não ter o Espírito do mundo, você tem que ter fé. Fé em Deus. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que Deus vem, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, os planos de Deus, que Ele não revela para ninguém, Ele revela para você que ama Ele. Amém. Eu estava lendo esse texto, estava lembrando de Mateus 6, 33, 34, ele diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E as demais coisas serão acrescentadas. Então, ele só precisa buscar Deus, amar a Deus. Se você ama Deus, o Espírito dele vai se revelar para você, revelar coisas para você, irmão, que não revela para ninguém lá fora. Você lembra de Jesus Cristo quando pregava e ele falava em parábolas? E muitas vezes ele falava em parábolas para que o mundo não entendesse. E ali em secreto com os seus apóstolos, ele explicava aquela parábola, ou usava outra parábola de maior facilidade, porque por parte dos discípulos. Então Deus se revela de forma fantástica, mas para quem ama Ele. Quem não ama, irmãos, uma vez eu estava vendo uma reportagem do Jô Soares, onde ele estava entrevistando ali o Nelson Neto, e naquele dia o Nelson Neto deu uma lapada boa dele. O Jô Soares já tinha falado: olha, eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, com aquela arrogância dele, né? Eu conheço, eu já li a Bíblia. Ele falou quantas vezes, porque ele dormia, o Jô Soares, ele dormia 3 horas por noite, então ele tinha tempo para ler, ele lia todos os jornais do Brasil, né? E ele falou que já tinha lido, eu já li a Bíblia várias vezes, ele falou lá a quantidade de vezes, mas não sabia nada de Deus. Sabe por quê? Porque não adianta, para você entender o
que Deus se revela através da sua palavra, você tem que amar a Ele. E você tem que ser amado por Ele. Você tem que andar com Ele. Enoque andou com Deus. E nós também precisamos andar com Deus. A igreja precisa andar com Deus. Aí Deus vai ver que você o ama e que você pode ter a revelação de Deus, os planos de Deus para você. Então, primeira coisa, fé. Segunda coisa, conhecimento. Terceira coisa, comunhão. Irmãos, como é gostoso ter comunhão com Deus. Quando eu estava terminando de pensar, de pesquisar sobre isso daqui, e eu quero encerrar com isso, é um testemunho de esse irmão Luiz que eu falei logo no começo. Ele contava a história de um casal que ele conheceu. Um casalzinho de velhos que evangelizou ele. Um casalzinho já assim, seus 80 e poucos anos. E um dia, esse senhorzinho de 80, quase 90 anos, cansado, deitou na sua poltrona e está ali, né, se balançando. De repente a esposa: fulano, a janta está pronta, já vai. E esse homem tem um relacionamento muito gostoso com Deus. Fulano, a janta está pronta. Aí ele não respondeu mais. Aí ela chegou dele lá: fulano, bem, amor, tá pronta a janta. Ele estava lá, né, com aquele sorriso e sentado na poltrona dele. E a esposa tocou nele numa inspiração. Ela entrou em pânico. Então, casados, juntinhos há tanto tempo. Imagina, irmãos, eu estou casado há quase 40 anos. Não, perdão. Estou casado, se minha esposa tivesse querido reclamar. Eu estou casado há 42 anos. A minha referência, minha filha mais velha, tem 41 anos. Então, casado há 42 anos. Irmãos, minha esposa recentemente teve um diagnóstico de câncer. Mas já foi curada. Em nome de Jesus, foi curada. Irmãos, quando eu recebi aquilo lá, eu não sabia. É como se alguém tirou o tapete. Minha esposa, minha velhinha, já está cabelo branco igual eu. Que isso, Senhor? Por favor, não faz isso comigo. Agora não. A gente via, né? E ela também, coitada, começou a chorar. Foi buscar ela no hospital, ela chorando. E a gente já encarava aquilo como um final. Mas o que eu quero falar com isso, irmãos, é que esse casal, velhinhos, anciãos, a esposa ficou apavorada e começou a chacoalhar, mas começou a orar: Deus, não, por favor, Deus, não, meu marido e tal. Aí, irmãos, assim, ele estava indo já. Ele falou: por que você fez isso comigo? Eu estava num lugar tão gostoso, tão bom. Irmãos, essa comunhão com Deus é tão gostosa que nem um relacionamento de mais de 70 anos, ele achava que é bom estar com a esposa, mas é melhor estar com Deus, irmãos. É melhor se relacionar com Deus. Comunhão com Deus promove isso, promove paixão por Deus e paixão por tudo que se refere a Deus. Mas esse amor, essa comunhão é tão forte que você quer estar com Ele. Por mais que você ame o teu esposo, por mais que você ame o seu esposo, mas estar com Deus, irmãos, é infinitamente melhor. Porque, irmãos, o Senhorzinho, bem, porque o Senhor, eu estou aqui orando, porque deixa em paz. Eu estava tão bem. Irmãos, comunhão com Deus, relacionamento com Deus é muito bom. Estar com Deus, caminhar, andar com Deus. E esse andar com Deus tem tudo a ver com obedecer a Ele, viver por Ele, fazer tudo por Ele, até porque Ele faz tudo por nós. Amém. Ele deu Jesus Cristo por nós, o seu único Filho, o Deus, né, que está na Trindade. Ele deu para nos salvar.
isso que é melhor estar com Ele. Tenha fé em Deus. Conheça esse Deus. E tenha comunhão com Ele. Esteja onde você estiver. Irmãos, é gostoso estar aqui. Mas cuidado, se olhar para fora. Você vai enfrentar o mundo lá fora. Que Deus nos abençoe. Amém. Pessoas com defeitos e qualidades. A religiosidade acaba nos afastando de Deus. E hoje parece que Deus tem um trato com a gente hoje para a gente perceber o outro, ter sensibilidade pelo outro. A gente vai cair no automático e aí fica complicado. Aí Deus, a gente vai sair daqui a pouco, a gente vai comer o nosso lanche, vamos seguir a semana, todo mundo vai ter que trabalhar, todo mundo vai ter a sua luta, mas Jesus vai com a gente.